One Punch Man, um dos mangás e animes mais conhecidos que existem, do careca mais icônico dos animes. O cara que treinou tanto que consegue destruir qualquer um ou qualquer coisa com apenas um soco. E atualmente sendo um dos melhores mangás de comédia e ação que existe. Já o anime não é tanto. Impressionante demais essa cena. Olha essa geometria. Cara, o que fizeram com o meu garoto? Eu não consigo nem acreditar como essa última temporada foi tratada com um desdém gigantesco. Eu não sei como eles tiveram essa coragem de acabar com One Punch Man desse jeito. Olha, eu conheci o One Punch Man pela primeira temporada, que é a melhor temporada do anime e provavelmente vai ser a única boa, tendo uma ótima direção, cenas incrivelmente bem animadas e com ótimos times de comédia, sendo um dos melhores suco dos animes que existia. Todos conheceram One Punch Man a partir dali, e eu gostei tanto desse anime que eu quis imitar o Saitama. Aí eu tentei fazer o mesmo treino que ele. Eu fiquei shapeado? Não, fiquei com hérnia de disco. Porém, o ponto que eu quero chegar é que One Punch Man foi um anime incrível e influente em 2015. Marcando muita gente pela ótima temporada que a gente teve. O anime foi incrivelmente bem aceito pela crítica, sendo um dos animes mais populares da cultura pop. Só que esse hype e importância deu uma esfriada com o lançamento da segunda temporada. Mesmo eu ainda achando ela muito boa, com certeza é inferior que a primeira, principalmente em animação. Por exemplo, o Genos, que tinha uma textura estranhamente nada a ver com a da primeira temporada e que ficava meio feio em muitos momentos, tiveram vários erros bobos de animação, só que claramente há uma diferença da segunda para a primeira, só que a segunda continuava aceitável, ela continuava incrivelmente boa. Na minha opinião, o último episódio da segunda temporada é muito bom, já que o segmento da história estava igual, as lutas estavam aceitáveis e interessantes, e mesmo que a animação não fosse tão bom quanto a anterior, continuava sendo algo bom, não ficou ruim. Ela continuava aceitável e as lutas continuavam boas o suficiente para manter o ritmo do anime. Só que eu acho que ninguém, literalmente ninguém teria imaginado que a próxima temporada seria uma porcaria. Cara, depois de exatos 6 anos de espera pela terceira temporada, ela é anunciada e pouco tempo depois o primeiro episódio é lançado. E ele teve uma animação ridícula, tão ridícula que me deixou com vontade de lavar meus olhos com detergente. Cara, que animação porcaria, velho. O anime teve cenas que viraram piada de tão ridículas, tendo só PNG, uma anatomia completamente errada que parecia coisa de IA, se bem que eu acho que até IA faz melhor, cenas feias, mas muito feias, levando os episódios a terem notas piores do que Velma. Tá bom, eu exagerei, não é pra tanto também. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se o estúdio de Nanatsu sequestrou One Punch Man e decidiu destruir outro anime. Sei que pra muitos, se a história for boa, a animação não importa. Mas cara, One Punch Man é um dos poucos animes que a animação importa mais do que a história. E eu vou explicar o porquê. One Punch Man é um anime de lutas épicas com resoluções de um soco. Ou seja, a graça é a gente ver uma luta tão magnânima, com proporções inimagináveis, onde diversos heróis poderosos estão tendo uma dificuldade gigantesca para vencer uma batalha, com quase todos morrendo no processo, de tão intensa e monstruosa que é a luta. Aí chega um careca, dá um soco e acabou. Essa é a graça do anime. Então quanto melhor a animação, quanto mais empolgada a gente tiver com a luta, quanto mais impressionante ela parecer, melhor é o resultado. Mais eficiente é a piada. Entende o problema? Como a gente vai ficar empolgado com uma luta épica, onde heróis estão passando muita dificuldade para vencer, com essa animação? Essa é a questão que me deixou mais triste com essa terceira temporada, principalmente pelo fato de que, depois que eu assisti a primeira temporada, eu fui pro mangá, e o mangá de One Punch Man, ele é simplesmente um dos mangás mais lindos que existem, sendo tão bem desenhado e com uma quadrinização tão linda que o mangá parece que ele é animado. Ele é tão bom, mas tão bom, ele quebra muito anime por aí, principalmente o próprio anime dele. Então é triste, muito triste. Chega a ser um dos maiores insultos pra essa obra, essa animação que eles fizeram. Além de que, mesmo que o último episódio tenha ficado com uma animação decente e até que bem boa, na minha opinião, os outros episódios não compensaram muito de assistir. De verdade, eu fui assistir alguns episódios pra ver como é que tava o negócio. E cara, tá tão ruim que literalmente
eu parei de assistir. No meio do episódio comecei a mexer no celular porque tava mais interessante. A direção tá ruim, a animação tá ruim. Tá tudo ruim, cara. Não é interessante, não é instigante. O primeiro episódio da primeira temporada é muito, muito melhor do que esse. Eu fui assistir os outros e tava muito pior. Os únicos episódios que eu posso dar certeza que estão muito bons é o episódio 8 e o episódio 12. Somente esses. Porque esse último episódio realmente teve uma direção boa, animação incrível, impecável. Foi tudo muito bom. O nível tava absurdo de bom. Só que isso não compensa o tanto que a gente perdeu nos outros episódios. Até você chegar no último episódio, tem pelo menos aí uns 10 episódios muito ruins pra você assistir. Então boa sorte se você quiser, mas eu acho que não tem salvação não. Como deixaram isso acontecer, cara? Eu não culpo o estúdio, porque o que aconteceu basicamente foi que a empresa veio e entregou pra eles um anime incrivelmente desejado e com uma das animações mais difíceis de se fazer, e deram o orçamento de uma coxinha, um Guaraviton, junto de um prazo de 1h30 pra animar, pintar, editar, gravar voz, fazer música e todo o resto. E depois de tantas críticas, até mesmo os animadores ficaram revoltados, e eu entendo o problema, porque é o trabalho deles, eles se esforçaram, fizeram até hora extra, porque no Japão é muito comum o pessoal fazer muita hora extra e tudo mais. Os caras se esforçaram de verdade, só que eles não tiveram o recurso que eles precisavam, até onde eu sei, é claro, né? Então é muito triste e muito revoltante. Um dos mangás mais incríveis que eu já li, com uma das artes tão impressionantes que eu queria aprender a desenhar só pra poder ter um nível de arte igual desse cara. Eu queria aprender a desenhar pra chegar no mesmo nível do Murata, e aí chega no anime e o anime é essa porcaria. O anime lançou seu último episódio da temporada em 28 de dezembro. E a última temporada teve uma nota tão baixa que é muito estranho você comparar a primeira e até mesmo com a segunda. E isso pra mim é decretar o fim de um anime, já que muita gente vai abandonar completamente a série, e mesmo que a animação melhore, tem gente que não vai voltar de nenhuma maneira, o que vai matando uma das melhores obras que tem no mundo dos mangás. E isso é triste de ver. Eu gostaria muito de ter visto o anime ser tão bom quanto o mangá. Mas como não estamos tendo isso, já que eles não tiveram um mínimo de respeito pela obra original, é isso que me dá medo. Porque, pra mim, o anime de One Punch Man não serve de nada, eu vou só ler o mangá até o mangá acabar. Quando o mangá acabar, eu finjo que o One Punch Man não existe. Os personagens são carismáticos, tem muitos pontos a acrescentar. O mangá e o anime se mantêm nessa parte. Só que se a animação não melhorar, olha, vai ser triste de assistir, viu? Eu tô até com medo do que vai acontecer nas próximas temporadas. Isso se tiver alguma. Se eles já não tiverem matado completamente o One Punch Man. Eu fico muito chateado, porque eu gosto muito de One Punch Man e eu queria o mesmo nível da primeira temporada. A primeira temporada pra mim é cinema absoluto. E eles conseguiram estragar isso daí. Mas e você? O que você achou? Será que o One Punch Man tem salvação? Eu acredito que não. Mas qual é a sua opinião sobre isso? Se você chegou até aqui, considere deixar um comentário, um like e a sua inscrição. E se quiser mandar um live pix aqui para poder me dar uma força no canal, fique à vontade. Até mais, até um próximo vídeo. Falou!